Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos seguir com o nosso curso de mediunidade, hoje estudando sobre o passe espírita. Vamos compreender o que é o passe, os tipos de passe, os benefícios do passe. Será que os benefícios podem ser maléficos? Será que eles podem ser nulos? Qual a importância do passista e daquele que recebe o passe para os efeitos que ele pode trazer? Então é um tema muito interessante, porque nas casas espíritas o passe, a fluidoterapia é uma atividade muito usual e nós temos condições de hoje compreender um pouquinho mais sobre essa tarefa. Então eu convido você para participar do nosso estudo e convido também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus amigos queridos, estamos aqui novamente no nosso curso de mediunidade. Hoje nós vamos estudar o passe espírita e vamos dar continuidade à quinta fase da manifestação do guia mediúnico. Vejam, eu vou dar aqui uma aula sobre passe, mas eu vou trazer os aspectos gerais e mais importantes. Quem quiser saber mais sobre o passe, eu oriento, eu sugiro que vocês façam o nosso curso de fluidoterapia, o curso de passe. Nós temos no canal do YouTube, na playlist chamada Rosas da Fluidoterapia, nós trazemos 9 aulas sobre o passe, né? É um curso. Então vejam, nas duas últimas aulas, na aula de hoje, na aula da semana passada, que nós falamos sobre os centros de força, eu estou resumindo 9 aulas em 2. Então, óbvio que o conteúdo aqui é muito mais superficial. Então, isso aqui é para vocês terem uma noção geral. Quem faz uma aula, quem assiste uma aula de passe, não pode dar passe. Não pode ser considerada passista, trabalhador da fluidoterapia. Quem faz o curso, sim. Então, para você que está trabalhando, está procurando desenvolver a mediunidade, é importante também fazer esse curso. Então, nós temos à disposição no nosso canal. Então, se você puder, tiver disponibilidade, faça também, porque vai agregar muito valor para você, tá? Nós trazemos aqui, iniciando o nosso estudo, um videozinho dos Amigos da Luz. Eu sempre gosto muito deles, porque eles realmente trazem a doutrina de uma forma leve, de uma forma alegre, mas com muitas informações interessantes para as nossas reflexões. Então vejam, esse é um vídeo que se chama Taca-lhe Passe. Vamos ver. Leila, oh meu Deus, ela nem me escuta. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Ah, peraí, não tá vendo que eu tô aplicando um passe aqui? É que eu sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né, irmã? Pra que essa coreografia toda? Tá desperdiçando essa energia toda aí, parecendo uma lombriga desvairada?
Basta fazer uma prece pra ele. Eu te ajudo. Olha aqui, ele tá muito carregado. Eu tenho que tirar esse peso que tá dentro dele. Tá carregado de medo de você, né? Aqui, se você não pode ajudar, não atrapalha, tá bom? Desculpa, moça. Não é com o senhor, não. Olha, feche os olhos e pense em Jesus. Você também, irmã, deveria fazer o mesmo. Ah, Fechar já tô- os olhos e pensar em Jesus, né? Eu já tô pensando em Jesus há muito tempo. Não tá não. Você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Como assim? Olha essa camisa que você tá usando. Minha camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quem? Do menino que estampa a camisa. Leila, você pagou por ela, né? Ele vive disso. Ô, Leila, por favor, me ajuda. Vamos trabalhar juntos. Tá, mas olha, eu ajudo, mas não se mete no meu serviço, não. Tá bom. Não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você tá sabendo da última moda do passe? Que moda? Ué, não tá sabendo a última moda? Ah, eu sei aquela do bonecão do Não, posto. não, essa aí já passou. É outra. Qual é? É a moda que os grandes médios estão aplicando agora. Qual é? Você não tá sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Sim. Então, a moda agora é você dar o passe a 5 passos de distância da pessoa. É? E de costas. Por quê? Bom, pensei que você soubesse. Você é uma grande médium. Ah, sei. Mas então aplica do jeito que você sabe. Não, eu sei. Eu tava testando se você sabia o que eu sei. Entendeu? Esperta, eu sou esperta. tô vendo. Eu ia até fazer agora. Isso, É, por que ia você não começar faz? agora. Faz. Então aprende com o profissional. Profissa, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. De costas. Eu já ia virar. Irmã, por favor, dá uma ajuda aqui. Taca ele passe nesse menino, Leila. 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 Taca ele passe. Taca passe. Muito bem, né? Muito interessante esse vídeo. Claro que tudo é exagerado, mas nós temos a oportunidade de refletir sobre vários aspectos importantes acerca do passe. E em função disso, eu trouxe uma pequena dinâmica para nós aqui do verdadeiro ou falso, para que nós possamos refletir sobre algumas verdades, alguns mitos que existe em relação ao passe, tá? Então, antes de eu responder, você procure responder aí na sua mente, para nós percebermos até que ponto você já está, de uma certa forma, familiarizado ou não, ou já sabendo mais algumas coisas sobre o passe. Então, primeira sentença: quem não tem mediunidade curativa pode dar passe? O que você acha? Será que só o médium curador pode dar passe, ou quem não tem essa mediunidade pode também ministrar o passe? Vejam, quem não tem mediunidade pode dar passe. Por quê? Porque no passe nós estamos doando o nosso fluido vital e fluido espiritual. E isso todos nós temos. Fluido vital, todos aqueles que têm vida têm fluido vital, logo pode doar. E os fluidos espirituais igualmente. Então vejam, o passe é uma doação de fluidos vitais e fluidos espirituais. O que acontece, isso nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, e lá no curso de passe você pode ver muito melhor, é que quem está mais saudável tem mais fluido vital para doar, e quem é mais espiritualizado tem melhores fluidos espirituais para doar. Mas isso não significa que eu precise ter ostensividade ou não. Deve haver silêncio e discrição, evitando gesticulação? Será que eu devo fazer realmente movimentos bruscos, como nós vimos no vídeo? O que será que a doutrina espírita nos diz? Sim, deve haver silêncio e discrição, evitando gesticulação. Não há necessidade desses movimentos, como nós vimos, nem desse nem de outros movimentos, a não ser determinados tipos de passe que podem exigir. Lá no curso de passe nós vemos todos os tipos de passe de forma bem detalhada, que podem exigir alguma movimentação das mãos. Mas em regra nós fazemos o passe por imposição das mãos, que é aquele passe onde você não precisa gesticular, todo o trabalho, todas as energias vão ser transmitidas sem problema nenhum. Pode-se balbuciar preces?
Não tem pessoas que durante as preces elas ficam balbuciando, porque naquele momento o passista está em prece, certo? Eu posso balbuciar? O que a doutrina espírita nos diz? Desnecessário. Para que se a prece é uma conexão mental? Qualquer barulho que fuja de uma música instrumental, suave, que possa estar tocando, pode tirar a concentração tanto dos outros médiuns passistas, quanto das pessoas que estão ali recebendo um passe, dos pacientes. E aí tira a harmonia, tira o equilíbrio. Imagina todo mundo balbuciando uma prece. Entendeu? Então, quanto mais silêncio tiver, melhor para a concentração das pessoas. Eu posso tocar no assistido? Vocês perceberam que ela tocou no paciente? Eu devo tocar? O que vocês acham? Doutrina espírita nos diz que não. Não há necessidade alguma de toque. Por quê? Porque a transmissão de fluidos, ela acontece mesmo à distância. Mesmo estando ali centímetros à distância do enfermo, não há problema nenhum, as transmissões fluídicas acontecerão sem qualquer problema. Então, não há necessidade de eu tocar. Eu posso até vir a tocar no passe, no enfermo em algum momento, posso, mas são situações peculiares. Por exemplo, eu cito isso no curso de passe. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente quer dar o passe em alguém e aquela pessoa não aceita, está numa situação delicada, de influência, de obsessão, de revolta. Se eles perceberem a gente impondo a mão na cabeça, eles vão saber que é passe, vão se revoltar, não vão aceitar. Mas se eu, por exemplo, fizer um carinho na sua cabeça, ele vai aceitar. E naquele carinho, eu estou tocando, mas eu estou mentalmente realizando um passe, exatamente para ajudá-lo. Então percebem que são situações peculiares que podem acontecer, mas é necessário? Não. Mas eu posso, em situações peculiares, como esse exemplo que eu dei, tocar. Mas em regra, não há por que tocar no enfermo, no assistido. É bom o passista receber passe no fim? Às vezes, o médium passista, depois de dar o atendimento, ele pede um passe no fim do trabalho, porque ele se sente às vezes enfraquecido, que transmitiu muita energia e pede um passe. Isso, na opinião de vocês, é correto? É bom ou é ruim? Doutrina espírita nos diz que não há necessidade. O primeiro assistido é sempre o médium passista, porque quando ele está ali doando os seus fluidos, ele também está sendo intermediário dos fluidos espirituais que passam por ele antes de chegar no assistido. Então, na verdade, se ele estiver se sentindo fraco, ou ele está pessoalmente com alguma dificuldade, algum problema, alguma debilidade física ou espiritual, e nem deveria estar ali dando passe naquele dia. Deveria estar recebendo e não doando. Mas o passista que está bem acostumado, ele termina o trabalho perfeitamente bem, sem necessidade de pedir passe no fim. O passe dispersivo pode ser utilizado na mediúnica? O passe dispersivo, nós vamos ver um pouquinho o que é. O passe dispersivo, eu já vou dar a resposta, ele pode sim ser utilizado na mediúnica. O passe dispersivo, o nome já diz, dispersar fluidos. Quando, muitas vezes, o espírito comunicante que chega, ele está muito emocionalmente abalado, desequilibrado, repleto de fluidos e vibrações densas, nós podemos dar um passe dispersivo para aliviar aquela tensão, dispersar aqueles fluidos e facilitar o seu equilíbrio e, consequentemente, o diálogo com aquele coração. Isso pode acontecer também. E, quando é necessário, eu desligar um espírito de algum médium por alguma situação peculiar, alguma situação delicada, onde eu tenha que desligar aquela comunicação, aquele espírito. Então, o passe dispersivo, ele é auxiliar nesse processo. Nós podemos dar passe em objeto do doente. Tem pessoas que levam lençol, toalhas,
objetos pessoais para, por exemplo, a pessoa vai se cobrir com um lençol, leva um lençol para tomar passe, para depois voltar para aquele enfermo e ele receber o passe naquele objeto. Isso é correto ou não? E a doutrina nos diz que não, porque fluido vital você só transfere de ser vivo para ser vivo. Fluido vital só o tem quem tem vida, tá? Porque é o fluido vital que dá vida aos seres orgânicos. Então, o lençol, qualquer objeto, não tem condições de absorver fluido vital. Então, como é que eu vou transferir um fluido vital de um lençol para uma pessoa? Não existe essa possibilidade. Então, não se dá passe em objetos. A vestimenta deve ser simples e discreta? Com certeza. Quanto mais discreta for a nossa roupa, nosso modo de ser, melhor para a tarefa. A gente precisa lembrar que o Centro Espírita é também uma igreja, uma casa de oração, um templo, na verdade. O termo apropriado é um templo. E nós não vamos a templo com roupas berrantes, coloridas excessivamente, decotadas, shorts. Ou seja, não é que eu tenha que usar roupa branca, não é isso, não estou falando isso. Pode ser roupa colorida? Pode, mas algo delicado, algo que condiza com o respeito que o local pede. Nós não vamos para uma igreja com uma roupa mais apropriada e respeitosa para o ambiente? Por que não fazer o mesmo com as casas espíritas? Então, roupas muito decotadas, acessórios barulhentos, colares, tudo isso em excesso tem que ser evitado. Quanto mais discreta e singela, até para não ficar chamando a atenção das pessoas. Senão as pessoas se desconcentram, ficam prestando atenção na roupa, no jeito da pessoa e se desconcentram. Pode incorporação mediúnica durante o passe? Será que o passista ele pode dar um processo de psicofonia ou dar passe mediunizado? O que a doutrina nos diz? O que você acha? E aqui eu respondo, não. Não devemos. Momento do passe é doação de fluidos e para isso não há necessidade de estar num processo de transe mediúnico. O transe mediúnico é para intercâmbio e o passe não é intercâmbio. Por quê? Porque ele não vou estar dando comunicação ao espírito comunicante e certamente o espírito pode transmitir os seus fluidos ao assistido sem necessidade de um processo mediúnico, de um intercâmbio mediúnico. A transmissão de energia se dá através de aura a aura, de perispírito a perispírito. A absorção da energia se dá através do corpo físico ou do corpo perispiritual? O que vocês acham? Se for através de aura a aura, leiam aí perispírito a perispírito, seria verdadeiro. Se for através do perispírito, do espírito comunicante, com o corpo físico do assistido, seria verdadeiro, ou seria falso. E a resposta é verdadeira. Quem capta, o que capta, na verdade, as energias que o médium passista transmite é o perispírito. E o perispírito do assistido. Então, as energias são transmitidas do perispírito do médium passista para o perispírito do assistido. O perispírito do assistido capta essas energias e as transfere para o corpo físico através dos plexos nervosos. Então, na verdade, a energia ela é inicialmente tanto captada quanto transmitida pelo próprio perispírito. A vontade de ajudar e condições morais são salutares no processo de fluidoterapia? Será que isso importa? Será que isso faz diferença? E nós vamos dizer com certeza, porque a vontade de ajudar e as condições morais salutares são importantes para o efeito do passe e também para a qualidade dos fluidos espirituais. Lembram que eu disse que nós transmitimos fluidos vitais e espirituais? Pois então, os espirituais têm relação direta com a moralidade da criatura. E a doutrina prescreve uma metodologia, um ritual, um método para o passe? O que vocês acham?
E aqui nós vamos dizer que não. Não existe uma regra específica. Existe sim uma orientação acerca dos tipos de passe e as suas finalidades. Mas, na verdade, não há um ritual que tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. O mais importante é o médium passista estar ali imbuído de boa vontade em ajudar, tá? Fazendo o seu melhor para ser um bom trabalhador, e o assistido está ali na sua melhor disposição para receber aqueles fluidos. Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, porque tem vida. Esse fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita, por conta da sensibilidade magnética do nosso perispírito. As energias podem ser perfeitamente doadas de um ser vivo para o outro. Já estudamos as propriedades do perispírito e nós, quando vimos a sensibilidade magnética, percebemos que o perispírito, ele tanto absorve quanto ele transmite fluidos. Logo, podemos doar o fluido vital que tivermos. O passe, portanto, é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa, que é o médium passista, a outra pessoa que as recebe em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. É uma transfusão de energias fluídicas. São energias salutares que vão trocar, substituir as células malsãs que houver no corpo do enfermo e vão substituí-las por células saudáveis. Então, há o quê? Há uma transmissão de energias fluídicas e há uma substituição das células malsãs pelas células salutares, pelas células positivas. Por isso, é um processo curativo, de cura, que auxilia no processo de renovação celular e de recuperação da saúde física, moral e espiritual das pessoas. André Luiz esclarece que esta energia constitui por si emanação controlada da força mental sob a alavanca da vontade. Nós vamos ver, principalmente quando nós formos ver os efeitos, os benefícios ou malefícios do passe, os resultados do passe, nós sabemos que a vontade do médium passista e também daquele que recebe, essa vontade, ela é uma condição essencial para o efeito do passe. Não basta a transmissão, é necessário a vontade, o querer ajudar. Você está ali realmente imbuída de bons propósitos para ajudar a pessoa que está recebendo o passe. E quem recebe o assistido tem que estar com o mesmo propósito, aquela vontade de receber aquela ajuda, aquela confiança. Tudo isso é importante para que o passe possa ser realmente benéfico. O passe, então, é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem sabe recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, vocês viram aí que reanima a vida, reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Então, reanima o corpo, melhorando, livrando muitas vezes de várias enfermidades, aliviando outras vezes algumas enfermidades. Não pensem, nós vamos ver isso ainda, que o passe cura todas as doenças. Não. Algumas cura, outras ameniza, tá? Mas é sempre benéfico para a criatura. Para o aplicador de passes, é muito importante ter sempre em mente que os centros vitais
captam energias, transferindo-as ao corpo físico, e também que todos eles encontram-se em constante permuta energética entre si. Qualquer desequilíbrio em um deles reflete-se automaticamente em todo o conjunto e, por consequência, em todo o corpo físico. Nem preciso parar muito explicando sobre isso, porque nós já vimos na aula passada a importância e como as energias transitam entre os centros nervosos, entre os chakras, entre os centros de forças, na verdade, e como eles precisam estar cada vez mais equilibrados para que a energia circule de forma correta e principalmente de cima para baixo e não de baixo para cima. E que, como ele diz aqui, o desequilíbrio em um deles reflete-se automaticamente em todo o conjunto, porque eles estão conectados. Lembram dos nadis? Que são aqueles fiozinhos que ligam cada centro de força, ligam em centros de força uns aos outros? Pois muito bem. O passe é o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado, sempre que qualquer desajuste se instale. Mas precisamos sempre trabalhar a causa real. Lembrem, queridos amigos, que o passe ele ajuda, mas ele é um paliativo, porque ele está curando a doença. Quando nós temos que curar a causa da doença. Por quê? Porque se eu só curo o corpo e eu não curo a alma, o problema volta, a enfermidade retorna. Então, claro que ele vai ajudar a reconquistarmos esse equilíbrio, sim, mas essencialmente eu preciso trabalhar o que me levou àquela enfermidade, aquele mal-estar, aquela situação e procurar trabalhar essa causa, tá? E normalmente essa causa é moral, ok? Delicado e precioso auxiliar a ser utilizado no tratamento de doenças de longo curso, nas crises bruscas e repentinas de dor. É também utilizado no combate às chamadas doenças fantasmas. São aquelas doenças onde nós fazemos os exames e nunca dá nada, nunca dá nada, mas as pessoas não se sentem bem. Nas perturbações espirituais transitórias que sofrem as almas encarnadas, nas enfermidades da mente, no reequilíbrio de si mesmo, quando o homem está sob o fogo da auto-obsessão, nos abalos do sistema nervoso. Então, para todas essas situações, o passe ele ajuda, ele é benéfico, ele é indicado. Não estou aqui dizendo, repito, que a pessoa vai ficar curada unicamente com o passe. Há situações que sim, outras não. O importante é sempre aliar, em sendo possível, o tratamento espírita com o tratamento material, humano. Aqui nós vamos ver os tipos de passe. Na primeira figura aqui à esquerda, nós temos o passe anímico ou magnético. Por que ele é chamado de anímico ou magnético? Porque apenas os fluidos vitais e espirituais do médium, única e exclusivamente do médium, são transferidos. Por isso anímico, porque vem do médium, e magnético, porque é o fluido magnético. Lembram que fluido vital, fluido magnético, fluido animalizado, tudo é a mesma coisa? São só nomes diferentes para a mesma coisa? Então, nesse caso, vejam, ele está doando os seus próprios fluidos, não há ali a presença de um espírito. No passe mediúnico ou espiritual, que é o do meio, nesse caso, a espiritualidade está dando um passe diretamente no assistido. Não há ali transmissão de energias, de fluidos do médium para o assistido. Ele está dando um passe ali no sentido de ajudar, de intensificar o processo, mas ele não está doando os seus próprios fluidos. Por isso é um passe mediúnico ou espiritual, tá? Muito utilizado nas reuniões mediúnicas, por exemplo, em palestras, quando não tem como, não tem médiuns passistas para todas as pessoas que estão assistindo a palestra. Então, é dado um passe espiritual. E existe o passe misto, onde o médium doa dos seus próprios fluidos e também ele é intermediário dos fluidos espirituais. Vejam que o espírito transmite os fluidos para o médium e ele transmite
para o assistido. Então é um passe misto, porque o assistido recebe os dois fluidos, tanto da espiritualidade quanto do médium passista. E esse é o que usualmente utiliza-se nos centros espíritas, nas casas espíritas. O fluido energético se mantém e se projeta às custas da vontade do médium passista, assim como de entidades espirituais desencarnadas que auxiliam na composição dos fluidos. Estamos vendo aí sobre a questão da transmissão do passe. Então, é necessário que exista a vontade do médium passista e a atuação das entidades espirituais também, principalmente no caso do passe misto ou espiritual. Tem que haver a disposição mental de quem aplica e de quem recebe. Isso é muito importante para o efeito do passe. As pessoas, de forma equivocada, acreditam que só depende do médium passista. Não, depende do médium passista e de quem recebe o passe, tá? Quando nós formos ver mais à frente os efeitos do passe, vocês vão entender por que depende tanto dos dois. As forças fluídicas vitais, psíquicas, dependem do estado de saúde do médium passista e as espirituais do seu grau de elevação moral. Assim é que o médium passista deverá estar o mais possível em equilíbrio orgânico e moral. Vocês lembram que eu disse que 2 tipos de fluidos são doados na hora do passe, os fluidos vitais e os espirituais? O fluido vital, ele depende essencialmente da saúde física do médium passista. Quanto mais saudável estiver fisicamente, melhores são os fluidos que eu dou, mais salutares. Se eu estiver enferma, eu devo evitar dar passe, porque os meus fluidos vitais estarão enfraquecidos. Eu estou na condição de receber fluido e não de doar fluido. Então, ele tem relação direta com a saúde física. Os fluidos espirituais têm relação direta com a moralidade, com a evolução do médium passista. Por isso que pessoas mais moralizadas, elas têm fluidos mais salutares. Os fluidos espirituais delas são sim melhores, mais salutares, em decorrência do grau evolutivo daquela pessoa, tá? Então, por isso é importante nós estarmos saudáveis fisicamente e espiritualmente também, para que melhor possamos trabalhar no passe. O resultado do passe. Durante a transmissão do passe, temos o agente transmissor, dotado de recursos vitais e espirituais, que é o médium passista, e o receptor, que é o assistido, paciente ou doente. Então, os resultados do passe podem ser de 3 ordens. Podem ser benéficos, maléficos e nulos. Vamos ver a situação de cada um? Vejam, primeiro o passe benéfico. Depende do médium passista e do assistido. Mas vamos ver primeiro no tocante ao médium passista. Ele deve estar em condições de transmitir o passe. Logo, ele tem que estar com saúde física em boas condições para que o fluido vital possa ser doado. Se ele estiver adoentado, é melhor não dar passe, é melhor receber. Se ele estiver saudável, ele pode dar o passe sim. Mas ele também precisa estar em equilíbrio espiritual, para que os fluidos espirituais estejam em harmonia. Então, se nós sabemos que a doação ela consiste nos 2 tipos de fluidos, cabe a mim, como médium passista, fazer o meu melhor para que ambos os fluidos sejam os melhores possíveis e, consequentemente, o auxílio que eu dê àquela pessoa que recebe seja mais efetivo. Então, saúde física, ok. Equilíbrio espiritual, ok. Perfeito. Estou em condições de transmitir o passe. Mas, para que ele seja benéfico, eu preciso daquelas condições em relação ao médium passista, mas o assistido, ele precisa estar receptivo, em condições de favorecer o recebimento da ajuda, vibrando mentalmente para melhor absorver os recursos espirituais que estão sendo transmitidos naquele momento. Ele tem que estar disposto a se melhorar espiritualmente, pois a ajuda do passe é passageira.
e se fixará através de suas modificações íntimas. Quanto mais predisposto ao bem, à modificação, à reforma íntima ele estiver, mais aqueles fluidos positivos operam um efeito realmente salutar dentro do seu organismo. Então eu preciso estar receptivo, confiante, acreditando, tudo isso vibrando mentalmente o melhor para que a minha vibração seja boa também, esteja em sintonia com a vibração do médium passista, e aí de fato o resultado do passe seja benéfico. Mas ele pode ser maléfico também? Pode. E igualmente depende do médium passista e do assistido. Então vejam, quando que ele pode ser maléfico em função do médium passista? Se ele estiver em estado de saúde precária, se ele tiver com fluido vital deficitário, com a sua saúde física deficitária, ele vai transmitir fluido vital deficitário. E aquele fluido vital deficitário não vai ajudar, ele vai prejudicar. Ele vai trazer, na verdade, algum prejuízo ao organismo do assistido. E, além disso, ele pode estar com o seu organismo físico intoxicado por fumo, álcool, drogas, pensamentos desvirtuados. Então, vocês percebem como eu estou corrompendo, como eu estou enfermando o meu organismo? Ele está intoxicado. Que tipo de fluido eu vou transmitir? Fluidos bons? Não. Fluidos ruins. Então, óbvio que se a pessoa receber esses fluidos, ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir mal. Em estado de desequilíbrio espiritual. Em estado de desequilíbrio espiritual, eu não preciso também doar os meus fluidos espirituais? Pois muito bem. Se eu estiver em processo de revolta, vaidade, orgulho, raiva, desespero, desconfiança, ansiedade, ódio, enfim, depressão, todos esses sentimentos desequilibram a criatura e, consequentemente, corrompem os fluidos espirituais. Então, essas condições aí fazem com que os fluidos transmitidos sejam deletérios, maléficos e não benéficos. E depende também do assistido. Não é só o médium passista está naquelas condições. Para que o passe seja maléfico, é preciso unir as duas coisas, tanto a ação do médium passista quanto do assistido. Então, para que o assistido ele tenha esse efeito maléfico, ele precisa estar com as suas defesas praticamente nulas, não conseguindo neutralizar a torrente de fluidos grosseiros que lhe são transmitidos, visto que de alguma forma se afiniza com eles. Se ele estiver mentalmente bem, se ele tiver ele tiver condições morais e psicológicas, ele neutraliza aquela carga negativa e ele não a absorve. Então ele não vai ter um efeito maléfico, por quê? Porque o assistido atuou de uma forma a evitar, neutralizar aqueles fluidos. E quando tais fluidos não são atraídos pelo assistido, porque ele atuou, o próprio plano espiritual atua desintegrando a carga transmitida pelo médium passista despreparado. Então, se a pessoa, o assistido, não conseguir neutralizar, ele vai absorver aqueles fluidos negativos. E, de alguma forma, se ele não consegue neutralizar, é porque ele se afiniza de alguma forma com eles, pelos seus pensamentos, pela sua forma de ser, de pensar e de agir. E aí, havendo sintonia, a espiritualidade não consegue entrar em ação. Tudo no mundo não é sintonia? Se eu estabeleço sintonia com a inferioridade, é porque eu estou chamando-a para perto de mim. A espiritualidade amiga quer me ajudar, mas eu preciso estar em sintonia com ela para que isso possa acontecer. Se eu busco o mal, eu fico com o mal. Então, quando essa afinidade existe entre o assistido e o médium passista, mais para o lado negativo, o passe vai ser maléfico. Mas,
havendo essa mudança, esses pensamentos diferentes do assistido, não havendo essa sintonia, aí o que acontece? A espiritualidade amiga, ela entra em ação, ela desintegra a carga negativa transmitida pelo médium passista e só ela transmite os fluidos espirituais. Aí o passe não vai ser misto, vai ser só espiritual com os fluidos da espiritualidade. Mas além do resultado do passe ser benéfico e maléfico, pode ser nulo. E depende essencialmente do assistido. Embora a ajuda do médium passista, o assistido se coloca em posição impermeável de descrença, vaidade, aversão, leviandade. Então, nesse caso, isso aí depende essencialmente do assistido. Quando ele se coloca nessa condição, ele cria um campo que rechaça os fluidos que lhe são emitidos. Vejam na foto, o médium passista está lá transmitindo, mas como o assistido está numa posição de descrença, de aversão, enfim, de leviandade, de vaidade, de orgulho, ele não permite que aqueles fluidos entrem, acessem o seu corpo espiritual e o seu corpo físico. E aí a energia vai para o meio, não fica no assistido. E aí o efeito não é bom nem é ruim, é nulo, porque os fluidos não conseguiram penetrar no assistido. Às vezes, o assistido não gosta de um determinado passista, tem uma certa aversão. Quando ele vê que é aquele médium que ele não gosta, que está vindo dar o passe, ele já mentalmente diz, puxa vida, não queria o passe dessa pessoa. Já criou um trabalho de quê? Um sentimento de aversão. Já vai fazer com que o passe seja nulo. Aí ele sai de lá, não sente melhora nenhuma, e ele ainda vai dizer, realmente, eu sabia que eu não gostava daquele médium passista, que ele não era bom. Colocando a responsabilidade no médium passista. Quanto o médium passista, muitas vezes, está ali com a sua boa vontade para ajudar, mas é a pessoa que não permite, em função da sua descrença. Vejam, passe na reunião mediúnica. É possível? Sim, em determinadas situações é necessário. Seja para ajudar o médium, que pode estar com alguma dificuldade durante a comunicação ou para dar uma comunicação, como pode ser necessário para o espírito comunicante, que ele pode estar num processo de desequilíbrio ali mental, emocional muito grande, e o passe pode ser útil nesse processo, dispersando aquelas energias deletérias e auxiliando o diálogo. Então, em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do médium, é importante fornecer energias magnético-espirituais que irão beneficiar a ambos. Este passe favorece a dispersão de fluidos deletérios que podem impedir ou dificultar o intercâmbio mediúnico. Então, espíritos que vêm em uma condição de suicídio, crimes, licantropia, zoantropia, que são quando eles vêm com a aparência de licantropia de lobo e zoantropia de animais. Quando eles vêm, por exemplo, sofreram processos traumáticos muito grandes e que eles, ao virem a reunião, apresentam isso, nós damos um passe, porque dispersa aqueles fluidos, eles se equilibram, ficam mais serenos para a comunicação, tá? E o médium, às vezes, principalmente médios, no início, médios que estão aprendendo, que às vezes têm dificuldade em estabelecer a conexão mediúnica. Então, não estamos estudando exatamente como inicia o processo de desenvolvimento mediúnico? Pois muito bem, nessa fase é natural o médium sentir um pouco de dificuldade. Então, a gente promove exatamente esse passe para ajudar o processo de intercâmbio. Tá? Então, isso também é natural. Nas manifestações mediúnicas penosas de suicidas, obsessores em geral, a aplicação do passe ela é necessária, traz um alívio significativo, ameniza o sofrimento e protege o médium das vibrações desarmônicas do perseguidor espiritual, porque o passe ele não causa um processo de dissipação das energias deletérias, e aquelas energias estavam também ali envolvendo o médium, concorda? Então, se aquelas energias são dissipadas, o alívio não é só para o espírito.
O alívio é também para o médium. Então, é importante? Mas eu devo dar sempre? Qualquer comunicação que chegue eu vou dar passe? Não, de modo algum. É quando eu avaliar que é necessário. Tem muitas comunicações que não tem necessidade de passe, então eu não vou dar passe. Nós iremos agora estudar um pouquinho sobre os enfermos e as enfermidades. Vamos entender que tipo de enfermidades que tipos podem ou não serem curados ou pelo menos amenizados pelo passe. Então, iremos investigar as causas fundamentais que dão origem às enfermidades do corpo e da mente e que são a fonte principal dos nossos sofrimentos e pesares. Então, nós verificamos que existem enfermidades, causas que nós chamamos fluídico-ambientais. Nós vamos explicar cada uma delas, tá? Outras que nós chamamos obsessivas e outras que nós chamamos kármicas. Vamos entender as fluídicas ambientais? Vejam, envoltos em emanações variadas, predominam no planeta ainda os fluidos de qualidade inferior. O que eu quero explicar com isso? Nós estamos envoltos em vibrações, em energias na atmosfera terrestre. E, como nós ainda estamos no planeta inferior, as vibrações que preponderam no meio são vibrações enfermiças. De modo que nós podemos nos contaminar com essas vibrações, assimilar essas energias fluídicas negativas, e isso pode nos causar algum mal-estar, alguma enfermidade. Mas é uma enfermidade que decorre desses fluidos do ambiente, não é uma enfermidade que decorre de dentro de mim, de uma outra condição mais séria, mas de fluidos ambientes, do ambiente. E esses são facilmente resolvidos pelo passe. Por quê? Porque o passe não dispersa aquelas energias deletérias, renovando-as por outras salutares, como os fluidos que eu estou ali, a minha enfermidade decorre dessas absorções desses fluidos do ambiente, eles sendo dissipados, eu adquiro a minha saúde completa, então eu fico bem. Então, quando absorvidas, desfaz-se a harmonia funcional relativa do nosso organismo e se exterioriza numa enfermidade qualquer. Então, precisamos manter um padrão vibratório elevado, evitar esses ambientes fluidicamente poluídos e recorrer sempre a mecanismos de limpeza, como passe e autopasse. O passe é quando eu dou o passe em outra pessoa ou recebo o passe de outra pessoa. E o autopasse é quando eu mesma ministro aquele passe, eu mesma faço em mim um processo de dispersão de energias deletérias. Isso é possível, plenamente possível. E quando eu recebo de outra pessoa, é o passe, tá? Então vejam, ambientes de bebida, de vícios, de drogas, de sexos, de desequilíbrios de todos os matizes, as emanações vibratórias daquele ambiente são pesadíssimas e nós podemos absorver essas vibrações e nos sentirmos adoecidos em decorrência dos fluidos do ambiente. Então, para esses, o efeito do passe é praticamente de 100%. Praticamente a cura da enfermidade. Por quê? Porque ela decorria desses fluidos do ambiente. Mas as causas de uma enfermidade podem também decorrer de um caráter obsessivo. No decorrer das reencarnações, prejudicamos várias pessoas, transformando-os em vítimas ou comparsas pelas nossas más ações e pensamentos, que são aqueles obsessores kármicos que nos acompanham nesse processo. Então vejam, no caso desses obsessores, essas obsessões, elas podem ser kármicas, podem ser por afinidade. O que é kármicas? Quando eu tenho uma relação direta com aquele espírito que está me obsediando. Nós nos conhecemos em outras vidas e houve ali desentendimentos, questões inúmeras que fizeram com que nós nos tornássemos de alguma forma desafetos. Mas existe a obsessão por afinidade, onde o espírito, ele me busca não porque ele tenha nada contra mim, mas porque ele se afina com o meu pensamento, com as minhas inclinações, com os meus gostos. Então,
Ao se aproximar do encarnado, ele transmite os sintomas da enfermidade, do acidente que causou a morte e as suas emanações fluídicas, de ódio, rancor, de vingança. Não tem aquelas pessoas que muitas vezes, também as chamadas doenças fantasmas, que elas sentem várias coisas, mas quando elas fazem os exames não tem nada, porque muitas vezes elas estão num processo de enfermidade decorrendo de uma obsessão por afinidade. Então o espírito está adoecido, o espírito que se aproxima da pessoa está adoecido, e ao se aproximar da pessoa, transfere para ela, transmite os sintomas da enfermidade que ele tem no seu espírito, do acidente que causou. Então a pessoa começa a sentir uma dor em determinada parte do corpo, não sabe do que é, faz exame e não tem nada. Por quê? Porque quem está sentindo aquela dor não é, na verdade, a pessoa, mas é o espírito que ali está. E que, por uma questão de afinidade, nós sabemos que a obsessão é sempre uma afinidade para gostos, pensamentos e atitudes não muito salutares. Então, em decorrência disso, abre-se o campo e estabelece a obsessão. E aí, o passe, ele vai reharmonizar. Ele tem um auxílio no reequilíbrio da pessoa, mas ele é sempre uma terapia de natureza complementar. Por quê? Porque o passe, ele não cura a obsessão, ele ameniza os sintomas. Mas se o processo obsessivo não for tratado, não vai resolver. E a pessoa vai continuar se sentindo enfermiça, doente. Porque enquanto não quebrar o vínculo com o espírito que lá está, não vai solucionar o problema. Lembram que nós dissemos que o passe é fundamental, mas ele, na verdade, é um paliativo, eu preciso trabalhar a causa? Então, nesse caso, não há cura completa. Há um alívio, mas eu preciso trabalhar o processo obsessivo para que, de fato, a pessoa recupere a sua saúde. Mas existe ainda aquelas enfermidades que são kármicas, que em função dos nossos compromissos para com a lei, nós viemos já com certas limitações de saúde, limitações físicas, limitações mentais, enfim, nós já nascemos com aquela enfermidade. Então, nesse caso, por mais que eu me utilize do passe e aquela dificuldade, aquela minha doença possa ser aliviada, ela não vai ser curada. Por quê? Porque é uma doença kármica que eu necessitava ter aqui na Terra para o meu processo de aprendizado e de crescimento. Então vejam, nas várias encarnações utilizamos o organismo de maneira imprópria, comprometendo o seu delicado equilíbrio funcional. E isso acaba levando a um processo ou uma redução do tempo no plano físico. E pode ser decorrente de álcool, fumo, drogas, excessos, outros que fazem com que, de alguma forma, eu fique menos tempo na Terra do que deveria, os chamados suicídios indiretos. Então, isso decorre, claro, que certamente de um processo enfermiço numa encarnação que acaba, de alguma forma, se refletindo na subsequente, nas chamadas doenças kármicas. Então, isso pode acontecer? Pode. E pode também decorrer do fato do problema estar vinculado a aspectos puramente comportamentais. Como usamos as nossas potencialidades e aproveitamos a posição ocupada na sociedade. Então, em termos de assistência fluídica, para casos de enfermidade orgânica de origem kármica, tudo o que se pode fazer é aliviar as suas manifestações. Então, no caso de doenças kármicas, ela pode ser algo que decorre de um mau uso do meu corpo físico, porque eu me suicidei, seja de forma direta ou indireta, e causei uma enfermidade no meu perispírito que se transfere para a próxima reencarnação, como pode ser decorrente de aspectos comportamentais. Eu posso não ter agredido diretamente o meu perispírito em outra existência, mas em função do meu comportamento, eu o enfermei de alguma forma, tá? Em função da minha forma de ser, dos meus comportamentos, dos excessos de vaidade, orgulho, egoísmo, e de alguma forma eu o adoeci. E isso também se transfere para a próxima reencarnação.
me trazendo uma certa enfermidade kármica. Quando ele tem esse caráter, quando as nossas enfermidades, as nossas doenças têm esse caráter kármico, o passe ele alivia, mas ele não cura e não vai curar, certo? Porque decorre de uma situação kármica. Perfeito? Bom, meus amigos, nós finalizamos então agora a nossa aula teórica e vamos finalizar agora a 5ª fase da manifestação do guia mediúnico. Nós na aula passada demos aquela parte inicial, introdutória de como seria a manifestação do guia mediúnico e hoje nós vamos para a condução da fase, a realização da fase, tá? Lembrando sempre que as fases iniciais já foram realizadas e que antes de eu começar a condução da fase do guia mediúnico, da 5ª fase, eu já fiz a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª fase, tá? Aí aí o dirigente diz, e vamos então agora, depois de termos feito as 4 fases iniciais, vamos iniciar os exercícios como nas reuniões mediúnicas anteriores, pausadamente, com a projeção de fluidos, a aproximação, o contato e o envolvimento. A seguir, anuncia-se a fase da manifestação. Então, diz o dirigente, o coordenador do curso, em tranquilidade, vamos iniciar a fase das manifestações, abrindo a palavra para uma breve saudação de nossos guias mediúnicos. Lembramos aos companheiros que são espíritos amigos, que estão conosco desde muitas semanas e muito se prepararam para este momento. Então, nós vamos dizendo isso para acalmar e serenar os corações dos nossos alunos, dos nossos tutelados que estão ali em aprendizado, para que eles relaxem, tranquilizem-se, porque eles estão sendo assistidos pelos seus guias mediúnicos que estão preparando-os para esse momento já há um bom tempo. Por nosso lado, também conquistamos conhecimentos que nos permitem controlar as comunicações e estamos preparados para transmitir-lhes o pensamento. Então, isso aí é para completar a nossa orientação aos alunos, mostrando que eles também estão preparados, que eles também adquiriram o conhecimento necessário para esse momento. Damos uma pausa para que reflitam sobre as ponderações. Então, depois que nós aliviamos, relaxamos os nossos alunos, aí nós vamos passar a palavra para o plano espiritual. Então, dizemos, claro que isso é uma sugestão, meus amores, cada um vai dizer com as suas próprias palavras. Então, vamos dizer, passamos a palavra para o plano espiritual para iniciarem as mensagens e que sejam todos bem-vindos à nossa sala. E aí nós vamos dar a pausa para aguardarmos as manifestações. E a cada manifestação que for dada, nós vamos agradecendo em voz alta. Lembram que eu já falei na aula passada que podem ser simultâneos, porque são saudações simples, saudações curtas, não são diálogos longos, então podem ser todos simultâneos. E à medida que nós vamos ouvindo os comentários, o coordenador responde, ficamos gratos pela sua presença, que nosso Pai o abençoe, que as suas palavras se realizem, agradecemos as palavras de estímulo. Enfim, nós respondemos, agradecemos aquelas orientações, não são nem orientações, mas são palavras de estímulo e confiança trazidas por nós. Então, os médiuns, eles vão começar a falar e nós já agradecemos. Quando cessar as manifestações, nós vamos proceder com a desconcentração, se já formos finalizar. Dependendo do número de alunos, como eu sempre digo, e do tempo, o ideal é que nós possamos fazer 2 vezes a fase que está sendo trabalhada essencialmente naquela reunião. Então, repetir o exercício por 1 ou 2 vezes, dependendo do número de participantes e do tempo. Salas muito numerosas não podem comportar mais de um exercício. Fica difícil por conta da quantidade de pessoas. Então, às vezes, é melhor primar pela qualidade do que pela quantidade. Então, é melhor fazer uma vez bem feita do que fazer 2, 3 e não dar certo. Nesse caso, eu sugiro que, se não for possível, porque às vezes o tempo da prática é mais curto, não tem 1 hora inteira disponível, 1 hora e meia, enfim. Aí, sugiro o quê? Que se amplie o número de semanas para essas fases.
Se eu não consigo trabalhar 2 ou 3 vezes na mesma aula, eu vou trabalhar uma vez só, certo? Então, o ideal é que eu não faça só 2 semanas. 2 semanas é o mínimo, eu sempre digo. Aí é melhor que eu faça 3, 4, 5. Eu vou ampliar um pouco mais o tempo do curso, mas eu vou permitir que os alunos assimilem melhor, trabalhem melhor cada uma dessas fases, sem pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição e é mesmo. Se eles perdem essa fase inicial, lá na frente eles sentem dificuldade. Aí depois nós vamos para a avaliação geral. Quais são as perguntas que podem ser colocadas para os alunos? Se teve dificuldade para iniciar a comunicação, se a saudação do guia veio como um só impulso ou veio palavra por palavra. Então, nós estamos ali incentivando os alunos para que eles possam externar como foi para eles o processo, tá? Encontrou dificuldades para sair do transe? Ele primeiro entrou no transe, se concentrou, depois teve que desconcentrar. Como foi esse processo? Como ele se sentiu após passar a comunicação? Muitos vão se sentir mais leves durante o processo. Por quê? Porque depois que trazem, que expõem aquela ideia, vem a sensação de alívio, tá? Então isso é muito importante. Perguntar se durante o processo teve alguma evidência, alguma audição, tá? Então são perguntas importantes para que nós possamos compreender como foi o processo para cada um daqueles alunos. Vejam, mas existem algumas perguntas constantes, perguntas frequentes nessa fase de manifestação do guia mediúnico. Então, nós vamos avaliar, claro que podem surgir outras perguntas, com certeza, mas é como eu digo, aqui são algumas perguntas que nós trazemos para que os alunos possam, e são as perguntas que nós conhecemos mais, e também para que vocês já possam se familiarizarem com algumas sensações, alguns questionamentos, algumas dúvidas usuais. Então, por que os médiuns já desenvolvidos antes desse método reagem bem às fases de envolvimento e manifestação, mas são incapazes de controlar as primeiras, percepção de fluidos, aproximação e contato? E aí, porque lhes faltou educação prévia da sensibilidade e desconhecem as fases do transe mediúnico. Pessoas que já iniciaram num processo de psicofonia direto, na comunicação direto, sem trabalharem essas fases iniciais, que estão ali treinando o que? A sensibilidade mediúnica, certo? Então, se eles não tiveram essa educação prévia, eles vão sentir dificuldades. Embora, quando chegarmos nessa fase de envolvimento e manifestação, seja mais fácil para eles. Há risco de acontecerem manifestações de sofredores? Vejam, nesta fase ainda não são selecionados sofredores para essa etapa. Se isso acontecer, e pode acontecer, pode. Não é por descuido dos protetores espirituais ou fragilidade do cordão magnético de isolamento. Mas a razão, a causa está sempre em quem? Nós, indisciplinados ainda. Então, o cordão magnético estava direitinho? Estava. Houve descuido deles? Não. Mas o que pode acontecer? Vejam, pode ser uma interferência anímica do médium, que ao adentrar num estado de consciência muito profundo, manifesta o seu próprio estado íntimo, então parece que ele está dando comunicação de um espírito inferior ou um espírito sofredor, e é a própria alma dele, a própria personalidade dele, que ao entrar naquele transe profundo, acessou, deixou vir à tona aquela sua personalidade, tá? Então é uma interferência anímica. Nós vamos ter uma aula mais à frente só sobre animismo, já falei isso no início do nosso curso, ainda não chegou, mas vamos chegar lá na hora certa, tá? E nós vamos entender os vários tipos de comunicação anímica. São vários tipos. Então só vamos falar nisso lá na frente. Além disso, vícios adquiridos em desenvolvimentos primários e defeituosos no passado, e acaba lhes dificultando a reeducação mediúnica. Além de problemas de equilíbrio emocional e espiritual que os faz manter ponte mental com espíritos sofredores ou perturbadores. Buscam-nos à distância e até mesmo sem perceberem, crendo serem eles os seus perseguidores. Olhem o que ele está dizendo aí.
Em decorrência dessa fragilidade, dessa falta de vigilância do tutelado, do médium que está em aprendizado, ele abre sintonia para espíritos sofredores e perturbadores e buscam na distância. Os sofredores não estão lá dentro. Eles estão fora, podem estar longe, mas a mente do médium, por desequilíbrio emocional, busca esses espíritos. E, como ele diz aí, e até mesmo sem perceberem, fazem isso. Não é algo que eles fazem de forma propositada ou consciente. Não. É em decorrência dos seus problemas de equilíbrio emocional e espiritual. Então, eles atraem mentalmente e eles conseguem se conectar mentalmente, mesmo à distância, com aqueles espíritos sofredores. Eles não estão lá dentro da sala, mas o médium se conecta com eles, tá? Então, isso também é importante. Nenhuma dessas situações é oportuna, óbvio, e precisa ser coibida para obedecer à organização dos trabalhos, tá? Então, não pode ser. Então, a gente realmente tem que orientar bastante os alunos para que isso não aconteça. Se acontecer, tudo bem, nós vamos lidar com a situação, mas vamos realmente trabalhar para que isso não aconteça ou aconteça o mínimo possível, porque nós estamos em aprendizado, então temos que aprender realmente a educação da forma correta e sermos disciplinados. Então, nesse caso não, mas se acontecer uma comunicação de espírito sofredor, devemos interromper. Aí se pergunta, mas será que interromper essas comunicações não seria falta de caridade, já que elas são necessitadas? Vejam, os sofredores merecem todo o carinho e respeito dos médiuns e dirigentes e precisam ser atendidos exatamente por isso em trabalhos preparados para essa finalidade. O trabalho que nós estamos nesse momento não foi feito para isso, não foi preparado para o atendimento aos espíritos sofredores. Não é o momento ainda deles serem atendidos da forma como eles precisam ser atendidos, com o máximo de cuidado, de carinho, de respeito. Então, nós vamos orientá-los para que eles possam ser assistidos em outro momento, mas eles não vão deixar de receberem atendimento. Eles podem não receber o diálogo com um dialogador encarnado, mas ele pode receber todo o atendimento com a espiritualidade que lá está e vai dar o atendimento a ele da forma apropriada e necessária. Mas esse momento é um outro momento, então nós precisamos ter esse cuidado. Então ninguém, ao interromper uma comunicação, vai fazê-lo de forma inadequada, faltando com o amor cristão. Mas temos sempre que tratar o médium e o comunicante com firmeza, mas sem ofensas. Então eu vou ser firme no sentido de orientar, de dizer que aquilo não é o momento, não é a hora, e que, portanto, ele vai continuar recebendo um atendimento na espiritualidade, mas naquele momento não é a hora dele receber esse diálogo, de ser feito esse diálogo, e a comunicação deve ser cortada. Já expliquei como fazer isso nas aulas anteriores, certo? Já expliquei, mas vou explicar de novo, vá que alguém esqueça. E me veio para falar, então eu vou falar. Vejam, como é que eu vou cortar a ligação? Primeiro, eu vou conversar com o espírito, pedindo para que ele acompanhe os amigos que estão ali ao redor, que são os amigos espirituais, e em outro momento se conversa. Se ele não aceitar, eu vou conversar e chamar o médium, para que o médium desperte, saia do transe. E ele vai me ouvir, porque ele não escuta a voz do dialogador, então ele vai escutar a minha voz, a nossa voz, tá? Então, nós vamos dizer que ele volte do transe, que ele saia do transe, para que ele possa despertar, desconectar e se conectar apenas com o seu guia mediúnico. Se ele tiver dificuldades para atender ao nosso comando, eu vou usar duas técnicas. Uma é fazer um passe dispersivo aqui nessa área, então vou ficar fazendo um passe para diminuir a concentração fluídica, porque a concentração fluídica estabelece, auxilia na conexão, para fechar o circuito mediúnico. Eu quero quebrar o circuito mediúnico. Então, passe dispersivo aqui nessa área, vindo de cima para baixo, de uma forma mais rápida, tá? E eu posso tocar aqui no chakra frontal
do médium, porque ele vai levar um choque, o médium e o espírito, e aquilo vai fazer com que o espírito se desligue mais facilmente, tá? Então são as técnicas que a gente utiliza para desligar a comunicação. Além disso, ele diz assim, impedindo que os sofredores se manifestem, os protetores espirituais cuidarão para que sejam assistidos em outros trabalhos especializados e mesmo no plano espiritual. Se não houver disciplina no treinamento das fases, ou se o dirigente ceder à impaciência dos médiuns, a educação mediúnica não é alcançada. Como orientar os que estavam prontos com a mensagem completa, mas resistiram em falar por causa da dúvida? Isso acontece muito, muito, muito mesmo, tá? A ideia vem, eles sabem que a ideia está na mente, mas eles acham que a ideia é sua, acham que é anímico, aí não falam. Quando chega na avaliação, eles dizem, a ideia veio, mas eu achei que era eu e não falei. Vejam bem, a dúvida acompanha o médium por muito tempo e só com a prática vai adquirir maior confiança daquilo que ele realiza, do trabalho que ele realiza. Por outro lado, as comunicações sempre contam com um fator de animismo, sempre tem um pouco de animismo, não tem como isolar, dificilmente isso pode ser isolado. Ao invés de conter a mensagem perguntando-se, será meu? Será dele? Deve pensar, é nosso, e falar. As sensações posteriores à comunicação o ajudarão a avaliar a autenticidade da comunicação. Se não tenta, nunca vence a dúvida. E por isso que nós colocamos muitas vezes, quase sempre, depois que você fala, depois que você traz aquela mensagem, vem uma sensação de leveza, de missão cumprida. Sabe aquela coisa... liberei aquilo que precisava ser dito, falado. Isso traz para nós a certeza de que não era nosso, de que era realmente uma inteligência, uma outra ideia de um outro espírito, de uma outra pessoa que ali se encontrava, tá? Então tudo isso ajuda. Então veio a dúvida, ok, não é meu, não é dele, é nosso, e fale. E aqui, meus queridos, nós temos a ficha de sintomas, trazendo a quinta fase, que é a manifestação do guia, separamos 2 semanas também, e depois vamos adentrar na fase dos sofredores, que já é a 6ª fase, que para essa fase serão destinadas um número maior de semanas, tá? Então, na fase do guia mediúnico, aí nós vamos sempre perguntar, percebeu palavras e pensamentos insistentes? Sentiu impulso para falar? Sentiu esvaziamento após as comunicações? Teve dificuldades para sair do transe? São algumas das perguntas que nós podemos fazer, além daquelas que nós colocamos lá, ou outras podem ser acrescentadas, mas é oportunidade para que os alunos possam trazer as suas percepções, tá? E aí, como vocês já conhecem, trazemos também um espaço para as observações escritas, outras observações que os alunos queiram trazer durante o curso, durante a percepção dessa fase, que é a fase de realmente da aproximação do guia mediúnico, essa fase completa aí onde o guia se manifesta mentalmente e também através da verbalização. Perfeito? Meus queridos amigos, é isso. Finalizamos então mais uma aula, tá bom? Espero que você tenha aproveitado a aula de hoje sobre o passe, tenha compreendido um pouco mais sobre a quinta fase, que é exatamente a manifestação do guia mediúnico, essa fase onde nós já trabalhamos todas as outras, contato, aproximação, envolvimento, projeção de fluidos, e agora realmente a fase da manifestação do guia mediúnico. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela presença, pela confiança. Aqui eu tenho só para destacar nos nossos contatos o e-mail. Nós temos agora 2 e-mails. Temos aí o Evelyn, @conhecendoespiritismo.com.br, e o suporte, @conhecendoespiritismo.com.br. Se você tiver alguma dúvida
sobre algo relacionado à doutrina, você vai mandar para o primeiro, o Evelyn @. Mas se a sua dúvida é sobre alguma coisa relacionada ao site, alguma outra matéria que não dúvidas no tocante a aspectos doutrinários, você vai encaminhar para o suporte @ e aí os nossos voluntários, as pessoas, nossos trabalhadores que realmente atuam nessa área, vão dar o suporte necessário. Perfeito? E aí, como vocês já sabem, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram e o nosso telefone de WhatsApp e Telegram. Ok? Meus queridos amigos, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, é sempre um grande prazer estar com vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.